Eu vou Ô, tentar. Tati, deixa eu fazer uma introdução para todo mundo aqui. Acho que todo mundo, bom, todo mundo te conhece, todo mundo sabe. Você está no rádio há um tempão, né? Eu te conheci quando você estava na Band News ainda. Eu não sabia que você tinha trabalhado na CBN antes. Agora que você voltou, agora já tem um tempo, né? Mas quando você voltou é que eu descobri que você já tinha lá estado, né? Uhum. Então eu te conheci já na Band News. Achei muito boa a contratação quando você foi para lá. Eu sempre achei você muito, muito divertida, assim, né? Muito. Isso quando eu te ouvia na Band News, né? Assim, antes de eu te conhecer. Então achei ótima essa contratação. Foi ótimo, é ótimo, né? Você está lá ainda. E tem uma curiosidade que obviamente você não sabe, porque eu também nunca te falei, né? Hum. A gente se cruza na CBN às vezes, mas não, enfim, não jantamos juntos, não saímos para beber juntos. Mas tem uma coisa que sempre me chama a atenção muito outra vez que eu te ouço. A primeira é que normalmente quando a gente ouve alguém falando muitas vezes, né? Como é o seu caso, tem um programa diário, a gente sempre tem coisas que a gente fala, pô, me identifico com ela nisso aqui, não me identifico. Sempre tem coisas que batem, coisas que não batem, o que é normal, né? Com você tem uma coisa engraçada. Eu tô sempre no extremo com você. Ou eu assino em branco o que você tá dizendo e falo, finalmente alguém também acha isso. Ou eu falo, cara, discordo veementemente do que ela acha sobre isso. Nunca tem um meio termo. Toda vez que eu tô Bom, te ouvindo, que você opina, eu vou para um dos extremos. E aí, eu ainda achava bem que isso. não fala sobre dinheiro, né? Sobre economia nem nada, graças a Deus. Não, mas não tem a ver com certo ou errado. Tem a ver com. Não, com o jeito Com que se enxerga o mundo, tem a ver com exato, tanta visão, outra coisa. claro, visão de mundo e no que cada um acredita, enfim. E também. E acho ótimo. Assim, eu sou daqueles que acho ótimo quando alguém discorda ou quando alguém pensa diferente, porque também me dá a opção de olhar pelo outro lado ali, né? E às vezes alguma coisa que você não tinha nem pensado, né? Sim, sim. Mas aí vem um encontro crucial que é a razão do convite. Você Hum. fez um podcast, alguns programas de podcast ano passado, e eu ouvi o primeiro e falei assim, cara, vou ouvir, mas assim, sabe quando você fala, vou ouvir, mas Não vai não rolar vai, pra mim. não vai rolar. Assim, eu acho que não vai rolar, porque como a gente tinha opiniões muito diferentes, dependendo do assunto, para mim ia ser tiro, porrada e bomba. Eu ia discordar do começo ao fim, não ia ficar sofrendo com aquilo na pandemia. Acontece que eu me encontrei no seu podcast, porque, apesar de Olha, ser um podcast feito por duas mulheres, para mulheres, teoricamente, para mulheres, sobre mulheres, teoricamente, na verdade. Não é para mulheres, mas é sobre mulheres. Teve muito homem que ouviu, acompanhou e se identificou também. Mas conta, quero te ouvir não, sobre mas isso. muito assim, cada episódio poderia ser, assim, primeiro, era um assunto que me interessava, me interessou, me pegou, e era o que eu falaria sobre quase da mesma maneira, né? E eu achei muito doido imaginar que a gente pudesse, no caso, porque é um pouco biográfico o seu podcast, né? Não. Ah, Na verdade, não? não. Ah, mas Não, tinha coisa ali eu que eu moro imaginava que. sozinha, a Laura mora sozinha. A gente colocou bastante da nossa vida ali. Bastante Aham, não. A gente colocou algumas pitadas da nossa vida ali, mas a nossa ideia era contar a história de outras mulheres. Que assim como você se identificou, com algumas a gente também se identifica, claro. aham, Mas inclusive era um motivo um pouco de discordância entre a Laura e eu, porque a Laura achava que a gente tinha que se colocar mais e eu, como sou repórter, essencialmente. Então eu falava, eu aham. não tenho que me colocar nada, eu tô aqui para contar a história das outras mulheres e tal. Mas é inevitável, porque tudo ali faz parte da nossa vida. Tudo. Uhum, uhum. Todos os assuntos que a gente abordou na série de podcast chamado Namorada, tem a ver com a nossa vida. E tem a ver, como você mesmo constatou, com a vida de qualquer pessoa que mora sozinha, né? Uhum. Pode ser que aquilo não te sirva 100%, mas você vai aproveitar alguma coisa, você vai se identificar com uma personagem, com outra personagem.
E eu fico muito Não, mas a mim foi feliz. impressionante. A mim, assim, talvez se eu tivesse feito, eu jamais teria conseguido fazer aquilo. Mas assim, primeiro, o nome é genial, o nome é genial. A É da dobradinha de Laura. vocês é genial. A escolha dos assuntos, é, assim, me pegou todos os assuntos me pegavam ali. E aí no assunto de finanças que vocês falam, pô, tinha uma coisa genial, porque isso é do meio do ano passado, né? E vocês vão na Nath Finanças, vocês falam com ela, né? Ela hoje ela é 20 vezes maior do que ela era, mas na época que vocês fizeram, a impressão que tinha que só eu achava ela o máximo. Então, quando eu vi que Não, vocês achavam ela o máximo, eu falei, cara, que coisa doida, assim, como é que eu poderia ter produzido esse podcast para vocês, entendeu? E aí eu falei, pô, eu fiquei com vontade de falar de. Aí esse ano eu comecei a fazer umas lives com uma galera sobre a relação deles com grana na família, como era, se tinha educação financeira, se tinha esse assunto, se esse assunto preocupa ou não. E quando eu falei, cara, agora eu vou fazer com as mulheres, você foi a primeira pessoa que eu pensei. Eu falei, cara, vamos ver se nesse assunto, aonde está na minha relação com Tatiana Vasconcelos, em qual extremo ou no meio. Então, a minha curiosidade é enorme para saber como é isso na sua vida. Foi daí que surgiu o convite. Tá. Não sei nem por onde começar. Dinheiro não Comece, tem. comece do tipo, quando você era Tatianinha, uma mini Quando eu era Tati, caçulinha. com uns 13, 15, 17 anos, esse assunto de grana na sua casa, você convivia, participava, alguém contava, alguém falava, alguém te ajudou? Tá. Bom, eu sou de uma família de classe média, média, assim, classe C, Uhum, que estudou numa boa escola particular, graças à minha avó, mãe da minha mãe, que pagou os meus estudos até o fim, pagou minha faculdade, inclusive. Sou filha de pais separados, então a minha mãe, os meus pais se separaram, eu era criança, eu tinha 11 anos. Eu tenho uhum, dois irmãos mais novos, então crescemos ali, financeiramente falando. Ah, bom, sou filha de uma mãe que teve de voltar ao mercado de trabalho com 40 anos, uhum, porque quando se casou, ou um pouco depois, sei lá, um pouco depois de quando eu nasci, ela tirou licença maternidade, lá, voltou a trabalhar. Quando a minha irmã uhum, nasceu 4 anos depois, eu acho que ela já parou de trabalhar e ficou em casa. uhum, Quando os meus pais se separaram, ela se viu obrigada a voltar para o mercado de trabalho com 40 anos. uhum, Então, financeiramente falando, a minha família é essa família que foi sustentada pela minha mãe. Meu pai foi bem ausente durante, enfim, boa parte da minha vida, e com a ajuda da minha avó. E eu meio que uhum. cresci educada para ser independente financeiramente. Para Por não. necessidade ou por anti-exemplo ou pelo que Acho você que para via? não repetir a história da minha mãe, né? Aham, Falar, ganhe o seu dinheiro. Ganhar o seu dinheiro significa ser dona da sua vida. uhum. Meio isso. E então é desse lugar que eu venho, com esse tipo de educação. Nunca tive muita grana em casa, Quando mas você resolveu, quando você resolveu ser jornalista, não foi obviamente, por causa do dinheiro. não foi por causa de dinheiro. Obviamente que nenhum jornalista faz isso por dinheiro, evidentemente. Mas você chegou a levar isso em conta, assim, do tipo, pô, se eu preciso ser independente, pô, talvez jornalista, jornalista na partida a gente imagina que não vai ganhar muito bem, né? Não vai ser rico, tal. Então, você chegou a levar isso em conta, não? Sim, entrou na conta. Não era um fator preponderante, tanto é que eu virei jornalista, né? Uhum, Mas sim, eu era atleta quando eu era adolescente, eu jogava vôlei, então eu não sabia bem o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu queria. Eu cogitei algumas coisas. É muito cruel, né? Você tem que escolher o que você vai muito ser da cedo, sua né? vida com É. 17 anos.
sei lá, você não sabe nem, às vezes você nem tem a virgindade ainda, você tem que escolher o que vai ser para sempre. Eu costumo dizer que quem escolhe e acerta é porque deu muita sorte, porque a chance de dar merda é grande, né? Eu cogitava algumas carreiras e tal, isso entrava na conta, mas não era algo que pesava demais. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, que foi o ano que eu entrei na faculdade. Com uns 14, 15, eu já queria trabalhar, eu já queria ganhar meu dinheiro, porque, enfim, como eu disse, o dinheiro não era algo abundante na minha família. Então, se eu quisesse sair com as minhas amigas, a grana era curta, então às vezes não tinha. E eu falava, não, eu preciso ganhar meu dinheiro. Aí eu fui bater, me lembro disso, fui bater na escolinha infantil onde eu estudei até os 6 anos, para perguntar se eu podia ser auxiliar de alguma professora e ganhar um dinheiro por mês no contraturno da minha escola. E imagina, a diretora da escola me conhecia desde que eu tinha 3 anos, né? E muito carinhosamente me explicou que, olha, a gente fica super contente e tal, mas não, você é uma pessoa menor de idade, não tem a melhor condição da gente contratar e tal. E com 18 anos, então, eu fui trabalhar. A primeira atividade remunerada, eu acho que eu tive, foi numa dessas agências de promoção que meninas fazem. Tinha bastante nos anos 90, de meninas que vão fazer promoção de algum produto nos bares da Flyer, entrega produto. Isso. Tinha essa agência, só que eu não fazia isso. Eu fazia o quê? Recreação infantil no shopping. Então, foi minha primeira atividade remunerada. Cara, minha primeira atividade remunerada foi em buffet infantil. Olha lá, Festinha de criança. Era quase a mesma coisa que a gente fazia, só que eu fazia no shopping. No shopping, você fazia no buffet. Eu me dava bem, meu. Eu era... As crianças gostavam de mim. Em geral, era assim, era um cercadinho que as mães deixavam as crianças enquanto iam fazer compras. Era meio isso, assim, vazio, um shopping vazio, nem tinha muita demanda de criança e tal. E aí, nesses 18 anos que você ganhou um cheque no final do mês, ou um depósito na sua conta no final do mês, como foi? A primeira coisa que eu comprei foi uma televisão para colocar no meu quarto, para eu não ter mais que dividir a sala com a família, né? Que é o que todo jovem faz. Jovem que não tem ainda, que o pai não deu uma televisão, né? E a segunda coisa, aliás, junto eu comprei a TV e o rack, né? Para colocar, para apoiar a televisão. E eu fui ali aprendendo a administrar o meu dinheiro meio por minha conta. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa terceirizada de telemarketing. Eu já fui a pessoa que liga na casa das pessoas dizendo: olá, bom dia, meu nome é do Unibanco. Ainda existia. Eu vendi seguro de vida, eu vendi previdência privada quando a previdência privada chegou no Brasil. Eu tenho essa previdência, eu tenho até hoje, tá? Ó que orgulho, fico orgulhosa de mim. Fiz com 18 anos, tenho até hoje. Trabalhei um tempo nessa empresa terceirizada, depois fui trabalhar no banco. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho que era um dinheirinho mais robusto, assim, porque tinha um fixo e uma meta. Se você batesse a meta, você, tipo, dobrava a meta. Não, mas você batesse a meta, meio que o fixo dobrava. Era um negócio assim. É que também quando a gente está começando, né, esse dobrar ou aumentar muito é muito pouco, né? Assim, às vezes você ganha X, para ganhar R$ 500 a mais é o dobro, às vezes quase, né? Eu lembro. O meu fixo era tipo R$ 380. Eu tô falando do meio para o fim dos anos 90. Então, eram uns R$ 380. A mensalidade da minha faculdade custava 260, eu me lembro. E quando eu bati a meta, eu chegava tipo R$ 800, era tipo a glória, era uma grana. Você ganhava mais do que a faculdade. Então era bom, cara. Sim, super. E aí eu ajudava a pagar conta em casa, então, enfim, uma ou outra conta minha mãe delegava para mim, eu pagava e tal. Nunca faltou nada em casa, mas também nunca sobrou demais, sabe assim? Mas basicamente essa sua primeira leva de granas, de salários e metas batidas
era meio para ajudar em casa, meio consumo de coisas reprimidas que você queria ter comprado, tipo a TV para o seu quarto puta, faculdade tem festas, diversões, barzinhos, às vezes você tava meio se bancando ali. E assim, eu guardava uma grana, eu queria comprar um carro, e aí depois de um Uhum. tempo eu comprei um carro. Você Eu guardava, dirigia colocava tipo numa poupança, na sempre, poupança. sempre poupança. Tá, Educação financeira nesse sentido, zero. E zero. olha que então, aí eu abri uma previdência privada para mim, que era aquela que eu vendia, Uhum. e dinheiro na poupança, dinheiro na poupança, dinheiro na poupança. Agora, anos e anos e anos e muitos anos depois, é que eu comecei a investir meu dinheiro. Também Uhum. não é nenhuma fortuna, mas bem agora que a taxa Selic está ótima, né, para fazer investimento. Subiu hoje, pô, aí, Eu ó. vi, eu vi. Para sua alegria. Agora parei que minha caneta caiu. Aí eu fiquei contente, falei, olha, que coisa boa. Eu tô evitando acompanhar diariamente para não sofrer. E diz que não pode. Eu falo isso a vida inteira, né, enquanto jornalista. Não vai Uhum. ficar olhando, deixa lá e tal, que é exatamente o que os especialistas dizem, que você vai ficar louco, a não ser que você vai, sei lá, fazer negócio, né, com ações, aí é outra coisa. Mas Mas olha só, nessa época também que você ia juntando dinheiro na poupança, você sempre foi do tipo, vou juntando a grana para comprar meu carro meio à vista ou tudo à vista, ou você, pô, vou me endividar, fazer um não, financiamento, nunca estourava fui. cartão de crédito, não, sempre Não, certinha. nunca. Nunca. Eu sou super responsável com grana. Super. Super, Uhum, super. Não dou passo maior que a perna. Assim, parcelar, eu parcelava. A primeira viagem internacional que eu fiz, eu era repórter da CBN já. Eu uhum. tinha, acho que 25 anos, 26, sei lá. As minhas amigas da escola, elas todas tinham ido para Disney com 15 anos. Eu tinha ido para Olambra, que era onde meus avós moravam, Uhum, e fui lá sujar o tênis de barro. Primeira viagem internacional com 25 ou 26 anos. Eu paguei em 10 vezes no cheque. uhum. Mas eu tinha certeza que eu ia poder pagar, que aquela parcela ia caber no meu bolso. Sim, não era uma maluquice, não era. Não. Não. E o carro foi a mesma coisa, assim. Eu não consegui comprar o carro à vista, mas eu juntei uma grana enorme, enorme, tipo, sei lá, metade do carro. Uhum, Um popular Celtinha prata. uhum, E comprei, fui lá na concessionária, comprei um carro zero, dei aquela grana que eu tinha de entrada, parcelei o resto. E teve em algum... E aí, o que acontece? Nessa época eu tinha dois empregos. Eu era tá. repórter da CBN à tarde e eu era repórter da CNT, da TV, de manhã. Uhum. Então, aí eu fiquei rica, né? Dois empregos, tava Já ganhando tinha se uma... formado, né? Não tinha faculdade mais. Não, não tinha, já tinha me formado. Uhum. Eu tinha uns 23, 24, por aí. Acho que Aí uns com dois 23. empregos. Dormia ou não dormia, comer eu comia mal, mas eu ganhava um dinheirinho. E Uhum. em algum momento eu comecei a pirar, assim, estava pesado. Eu precisei abandonar um dos empregos, que foi a CNT, continuei na CBN, só que o Uhum. que eu ganhava na CBN não ia dar para eu pagar o carro, porque a parcela era alta. Ah, foi isso mesmo, eu comprei o carro quando eu tinha os dois empregos. Então, Uhum. dentro daquele orçamento, o carro cabia. Olha, eu Uhum. tô abrindo toda a minha vida aqui hoje, gente, que beleza. E aí eu tive que fazer um rolê de resgatar um pedaço da previdência privada, que eu era também bem disciplinada de depositar lá um dinheiro todo mês e tal. Uhum. Aí, além de tirar o dinheiro, parei de contribuir, mas paguei o carro, enfim, deu tudo certo. Deu tudo certo. E passei a dormir melhor. Você aí nesse momento com carro, dois empregos que viraram um porque você quis, você já se declarava independente, ou ainda não? Assim, beleza, consigo me manter, compro minhas coisas, mas para eu me declarar independente preciso XYZ, sei lá, morar Preciso comprar sozinho, uma casa para eu morar. preciso comprar uma casa. É. Esse era seu Gente, tem um goal. amigo do vôlei aqui, Camilo, seu lindo. O Camilo, a gente jogou junto com 15 anos, Teco. Olha que beleza. Pô, que beleza, hein? Esse te 15 anos. conhece. Ele é esse que conhece.
É. Enfim, eu precisava comprar uma casa, eu sempre tive... A minha mentalidade, ela foi mudando, mas eu tinha para mim que eu precisava comprar um lugar para morar, que aluguel era um dinheiro. Esse era seu goal de É, grana, assim. é, Você, tipo, eu vou me sentir independente, você pensando lá atrás, o dia que eu conseguir comprar minha própria casa. Ponto, é isso, isso. É isso que é, eu tô mirando. é. E aí eu passei muito tempo guardando dinheiro, guardando poupança, tá? Não me xinga. Guardando dinheiro, É, você guardando sabe que dinheiro. demorou um pouco mais por conta disso, você deve Eu imaginar, tenho né? certeza, tenho certeza. Tudo bem, Aham. mas essa é a minha história. Sim, sim, não, não, tudo bem. Guardei, guardei, guardei. Rapelei a Previdência, saí da CBN, fui para Band News. Depois de um tempo, rapelei meu fundo de garantia, Uhum, pedi mais uns milho emprestado aí para, sei lá, minha avó me emprestou um dinheiro para pagar a documentação do apartamento. E uhum, fiz o bom e velho financiamento em 30 anos. E é uhum, isso. E aí adquiri o meu primeiro imóvel, mas hoje eu não moro nele. Ele continua lá, mas eu moro em outro lugar. E aluguel, né? Aluguei lá e alugo onde eu moro. uhum. E achei que essa conta funcionava para mim. Não, tudo bem, deve funcionar, mas é, pô, primeiro, você conseguiu o que você queria, que é ótimo, né? Pois não é todo mundo que chega ali onde quer chegar, independentemente de onde seja. E, pô, e você se endividou, né? Que era uma coisa que não é muito do seu. Não te deixa muito confortável. Financiamento de 30 anos. Por exemplo, eu nunca liguei para dívida. Eu sou um cara que a vida inteira, assim, eu vou comprar um negócio, custa R$ 60. Se o cara falar, você quer parcelar em 5 de 12? Ué, 5 de 12? Quero, 5 de 12. Se o cara falar Mas por 12 de quê? 5, porque, porque é o seguinte, é uma, Como funciona a sua cabeça? Me explica. você vai achar ela um pouco doente se eu te explicar. Me incomoda tanto, me incomoda tanto o cara me dar essa opção que eu acho que se eu pegar a pior opção para ele, eu talvez esteja sendo educativo de alguma maneira, entendeu? Porque Não, assim, não, Tati, ainda mais no Brasil que tem um histórico de inflação, né? Por mais que a inflação hoje seja baixa, ela não é comparativamente baixa. Então, o dinheiro aqui tem valor, né? A Selic está baixa, mas o cheque especial, qualquer crédito que você tome, no Brasil é caro. Então, assim, R$ 60 hoje não pode ser igual a R$ 60 daqui a 12 meses, em lugar nenhum. Se o cara me oferece isso, eu me sinto na obrigação de pegar porque, assim, é tão absurdo que eu falo, cara, eu vou pegar para ver se o cara percebe que tá errado ele estar oferecendo isso, ele não entendeu? vai perceber. Não, ele deveria, porque tá errado, né? Não pode ser a mesma coisa, né? Então, assim, eu parcelo absolutamente tudo. Qualquer coisa que você me dê opção que não tenha juros explícito, e obviamente já tem um juro embutido, mas eu parcelo. Então, eu não ligo. Assim, você pega meu cartão de crédito, assim, é um de 12, um de 18, 3. E assim, qualquer valor, tanto faz o valor para mim. Eu pago tudo Mas, à vista. mas Tudo. eu não tenho estômago, por exemplo, para fazer um financiamento de 30 anos. Assim, me dá um pouco de taquicardia. Assim, é muito para mim, entendeu? Eu acho legal Entendi. parcelar as coisas, mas tipo 20 anos, 30, acho que meu limite, eu já pensei nisso, meu limite talvez seja uns 10, assim, sabe? De olhar e falar, Você pô, comprou uma casa, você tem um imóvel próprio? Você comprou à não, vista? Ah, tá, é aluguel. eu nunca tive imóvel, eu nunca comprei imóvel. Tá, e carro? Carro, eu tenho carro, mas assim, carro é o tipo da coisa que tipo assim, meu carro tem 10 anos, eu não uso carro e não ligo para carro. Então, na verdade, eu Dois. só troco o carro quando assim, por exemplo, eu quero trocar meu carro porque ele já tá tão antigo que a primeira coisa que estourar dele, eu vou ficar pé da vida de gastar uma grana com isso, então eu prefiro trocar. Mas o que eu faço? Eu pego o valor do carro, que eu não sei quanto é, e vou colocar mais um pouco de dinheiro para trocar provavelmente por um pior zero ou usado, entendeu?
Mas assim, nunca foi eu nunca comprei um carrão assim de coisa e nunca faria à vista também. Mas o meu limite, assim, eu parcelo tudo, mas assim, acho que 3, 4, 5 anos é o limite do que eu imagino. Porque, engraçado, eu tenho uma insegurança do tipo assim, eu não tenho problema de ter dívida, mas eu não sei o que. Assim, como eu não sei onde eu vou estar daqui a 5 anos, eu não gostaria de que a parcela de alguma coisa me levasse para um lugar só por conta da parcela. Então, isso me angustiaria um pouco, entendeu? Entendi. Então, eu não fiz, mas sei também que imóvel não tem jeito, é que eu nunca comprei imóvel, nunca me interessei por comprar, mas provavelmente seria onde eu teria que fazer isso, né? Porque imóvel normalmente é Ou muito você caro. tem, sei lá, depende de onde você quer morar, né? Mas ou você tem 500, 700 mil para dar, Aham. ou você parcela, né? Que é o Eu, jeito que, sei lá, não sei, você é o homem das finanças, mas é o jeito que eu acho que, sei lá, 90% da população brasileira não. Não, adquire um imóvel. a imensa maioria das pessoas financia imóvel, né? Até porque na escala de juros, o crédito imobiliário, ele não é dos piores, ele está na ponta dos melhores, inclusive. Mas é o que você falou, o imóvel, ele para 99% da população, é a coisa mais cara que você vai adquirir na sua vida, né? Então, Aliás, dica que eu aprendi recentemente. Olha lá, Tex, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Se você, querido espectador desta live, tem um imóvel financiado há bastante tempo, muito possivelmente você está perdendo dinheiro, porque a taxa de juros de 10 anos atrás era bem alta, agora ela está o quê? uhum, Super baixa. Então, faça isso, ligue no seu banco, você faz a peça um recalcule portabilidade. de juros É, e ameace fazer portabilidade para um banco que te oferece uma taxa de juros melhor e uhum. volte aqui depois para dar um beijinho na gente por essa dica. Não é uma Isso é boa ótimo. dica, né? Eu Isso que serve dei. para previdência também, né? Previdência você também pode fazer portabilidade. Então, se você tiver numa previdência ruim, você pode procurar outra e fazer uma portabilidade e não perde nada do que, enfim, de qualquer benefício fiscal, esse tipo de coisa. Mas é ótimo, essa sacada é ótima. Juros, você matou a pau. Você fez isso? Aprendi. Eu fiz. É, Eu fez. aprendi. Recentemente eu resolvi que eu vou cuidar direito do meu dinheiro. Que, como eu disse, não tem. Mas o pouquinho que eu tenho eu vou cuidar, né? Então comecei a fazer investimento, comecei a cuidar dele, reorganizei minha vida. Uhum. Tem uma pergunta no episódio do Namorada que é: você sabe exatamente quanto você ganha e quanto você gasta? Quanto você Porque também, gasta, ninguém sabe, né? então, cara, É isso é isso. bem importante, assim. Eu É. fiz esse exercício recentemente. E você vai ver, você gasta uma puta grana em coisas que não precisava, Uhum. ou, sabe, coisas assim. E claro que quando a gente está falando de dinheiro e de educação financeira e de lidar com dinheiro e de investir ou não investir, a gente está falando, enfim, de algum dinheiro, né? Uhum. Eu fiquei pensando assim, o episódio do namorado, a gente ouviu mulheres bem diferentes, né? A gente ouviu uma jovem que mora na periferia e que, por exemplo, ela disse que ela passou a priorizar o psicólogo. Então Uhum. entrou na conta mental dela o psicólogo, a terapia dela, o que eu achei Uhum. maravilhoso. Façam terapia, pessoal, faça terapia. Primeira coisa é isso, maravilhoso entrar na sua conta, tipo, eu vou precisar ter esse dinheiro, ou que eu ganho, uma parte do que eu ganho necessariamente vai ser investida aqui nesse lugar, que é terapia. Outra coisa, ela trabalhava num emprego formal, mas ela também é artista. Então, as obras que ela vende, o dinheiro, ela guarda porque ela quer comprar um Investir computador nela. novo, por exemplo, É. para melhorar a qualidade do que ela faz artisticamente. É super legal. Não, ela está Isso corretíssima, né? Ela é perfeita do começo ao fim, né? super, ela é maravilhosa, Uhum. maravilhosa. Como ela chama mesmo? Tem outra personagem que pra gente, a gente ama todas as personagens, mas tem uma outra, as duas outras que são muito incríveis. Uma é a Karen,
que ela vivia num relacionamento violento, Abusivo. A história dela é abusivo, maravilhosa. violento, e assim, ela não tinha independência financeira, e a Uhum. dependência financeira do agressor dela era um dos motivos que faziam com que ela não conseguisse se livrar daquela relação. Então, histórias como a dela, até, são super comuns. Absurdamente Mulheres comuns. Uhum. que vivem casamentos violentos, que vivem casamento. A gente nem precisa chegar, e a gente chegou no extremo, né, de uma Uhum. mulher que era agredida, mas sei lá, de casamentos simplesmente infelizes, porque a Claro. mulher não tem condição de se manter financeiramente sem aquele marido, sem aquele homem e tal. E se E tem um daí eu filho, lembrei pior da minha ainda mais, né? educação Porque lá aí entra a atrás. história do filho, então não separa mesmo, né? Isso, tem isso. Mulheres, a Denise Demiani falou com a gente também, uma das nossas entrevistadas, mulheres ganham 25% menos do que homens na mesma função e no mesmo cargo, enfim, com as mesmas atribuições e Uhum. gastam mais. Ai, Gastam porque compra mais. bolsa e sapatos. Sai daqui com seu machismo. Não é nada disso, porque mulheres cuidam mais de pais, de mães, dos próprios filhos, então Da elas gastam casa. mais com cuidado, com a casa. Tem um terceiro agravante, Tati. As mulheres vivem cerca de 7% mais, né? 7 anos mais. Então, a mulher ela tem que pensar na aposentadoria dela, ganhando a vida inteira menos, gastando mais com coisas que ela não deixa faltar para alguém da família. E às vezes o homem releva, e no final das contas o homem morre antes. Então, o homem tem, enfim, menos anos para ter que administrar aquele problema ali, né? A vida da mulher é complicada com isso. Com grana é uma coisa que, se a gente pegar as gerações para trás, né, acho que talvez da gente para trás, onde majoritariamente as mulheres eram mães, né? Ou seja, ficavam reféns dessa situação toda, é uma situação horrível, né? Ainda bem que isso está mudando, mas as mulheres têm que ter um triplo cuidado com o dinheiro, porque a armadilha para que elas deem errado está pronta, né? Está Sim, pronta ali. sim, sim. E uma coisa muito legal, assim, a Laura ficou muito chocada quando eu perguntei para ela, quanto custou seu apartamento? Uhum. A gente estava voltando de uma entrevista do namorado, andando na rua, tal, ela estava, enfim, ela se mudou e montou o apartamento dela no meio da pandemia, assim, foi uma doideira. E aí a gente estava voltando de uma entrevista, andando na rua, e ela falando da obra, de não sei o quê, de blá blá blá. E eu falei, quanto você pagou no seu AP? E ela me olhou assim com uma cara do, por que que eu vou te falar isso? Eu falei, porque a gente é amiga. Mas você vê como é o tabu, né? Cara, É. mulheres não falam sobre dinheiro. Ninguém fala sobre E dinheiro. não falar sobre dinheiro pode É. fazer com que se deixe de ganhar dinheiro. Uhum. E eu sou zero a pessoa gananciosa, ambiciosona e tal. Senão eu não seria jornalista, né? Voltamos lá no começo da conversa. Mas você sabe quanto ganha a sua amiga? Que é, sei lá, eu sei quanto ganham Mas todas as quando te minhas. perguntam, você tira com naturalidade ou você se espanta? Tem Depende gente de que quem. tem gente que se ofende, inclusive, né? Acha que, pô, imagina, isso é assunto privado, assim como se estivesse Então, perguntando uma é coisa que é nem claro que seu. você não vai sair na rua perguntando para as pessoas quanto elas ganham, não é isso, mas no seu Uhum. círculo íntimo. Sei lá, eu tenho um círculo íntimo de amigas, meio grande até. Eu sei de todas elas quanto elas ganham e elas sabem quanto eu ganho. Porque isso, quando alguém for fazer o que eu faço, ou quando eu for fazer o que alguma delas faz, eu já sei qual é a referência monetária daquilo. Uhum. Quantas vezes você teve, sei lá, para mim acontece muito, aparece uma proposta de fazer qualquer coisa, eu falo, ixi, quanto que eu peço? Uhum. Se você sabe quanto as suas amigas que fazem mais ou menos a mesma coisa ganham, você tem essa referência. Uhum. Porque às vezes o que estão te chamando para fazer vale 10, você cobra 3. Uhum. Se você sabe que vale 10, você cobra 10. É. Eu acho que assim, no meu ciclo não acontece isso, e eu acho que para homem é ainda pior do que para mulher, sendo que para mulher esse assunto é muito tabu.
As pessoas não falam quanto ganham, quanto gastam, quanto custou o apartamento. Eu acho assim que o limite que eu me lembro de cabeça é aquele custo que a gente tem uma ideia. Então, eu comprei um Celta. Quanto você pagou? A gente sabe que é 25 ou 28. Então o cara fala, paguei 27, entendeu? Mas assim, para coisas que a gente não tem a menor ideia, não tem coragem nenhuma, esse assunto não existe. Engraçado. Eu ainda tinha uma coisa meio doida para você ver como isso como esse assunto de dinheiro é uma maluquice. Eu cuidei a vida inteira do dinheiro das pessoas e, evidentemente, de quase todos os meus amigos. Então, grande parte dos meus amigos, eu não sei quanto o cara ganha, mas eu sei quanto o cara tinha ou tem, né? Mas calma, você cuida do dinheiro deles e você não sabe quanto eles ganham? Não, eu não sei porque eu não preciso dessa informação. O cara, ele fala, olha, ganhei um 13º, tenho 5 mil, 10 mil para investir. Invisto aonde? Era um diálogo mais desse tipo. Aí, obviamente, você sabe de um monte de outra coisa, mas o quanto ele ganha não é relevante nesse estágio ali. Mas é engraçado, Tati, que isso, por exemplo, me incomodava, entendeu? Incomodava não saber? Não me Incomodava incomodava. ter um tabu, não se falar sobre isso? Não, me incomodava eu saber disso dos meus amigos, porque eu achava que era uma coisa que óbvio que eu tinha que saber porque eu era um médico do dinheiro dos caras, né? Mas meio que me incomodava, assim, como se eu... Porque, assim, é claro que no churrasco, 6 da tarde, aquelas brincadeiras de homem, que são sempre as mesmas, alguém sempre vira e fala assim, pô, o João é milionário, entendeu? E aí eu falava, pô, eu pensava, o João não é milionário, você tem mais dinheiro que ele. E eu me sentia mal de ter essa informação, né? De ser proprietário, de saber isso, entendeu? E aí eu me lembro que uma das coisas que eu tinha, assim, eu morria de medo, eu raramente bebia nessa época da vida, assim, demorei anos para beber, inclusive. Eu ficava aliviado de não beber, porque nunca ia me pegar nessa do tipo, pô, me fala aí quanto... Porque assim, se você tivesse Nossa, bebido muito, você fala bobagem. Eu me angustiava com isso, por exemplo. Você vê o tamanho do tabu. eu não vou beber para não ficar com a língua solta. Era tipo isso. Mas para você ver que é um assunto muito mal resolvido, né? Por todo mundo, né? As famílias não falam. Por exemplo, você falou essa história da mulher dependente do marido. Cara, a quantidade de cara que está super endividado e a mulher não tem a menor ideia disso. O cara tá 3 noites sem dormir porque não sabe como vai pagar o cartão de crédito e a mulher tá comprando tênis novo que não precisa pro caçula, entendeu? Na ingenuidade, falta de informação. O cara tá devendo dinheiro pro cunhado e a família planejando férias. Por quê, Seco? Porque o Você acha que homem... tem uma coisa essencialmente... Não é essencial, não é da essência. Culturalmente masculina, de o cara Tem. não pode falhar, ele O não cara pode não pode contar, mesmo falhar. que a mulher com quem ele escolheu dividir a vida não sejam assim. Não, mas eu acho que as mulheres não têm culpa. Eu acho que é uma culpa masculina na origem. O Isso que eu tô homem, falando. o homem ele tem... para muito homem é importante ser o provedor. Para muita mulher também é importante que o homem seja, mas tem muito mais homem que se incomoda com o sucesso da mulher do que o contrário, né? Então, assim, o homem quer ser a referência financeira da família, da casa, ele toma aquilo tudo para ele, e falhar nisso é uma vergonha, é um negócio que o cara toma aquilo como se fosse o pior crime que o cara vai cometer na vida dele inteira. Então, ele não conta para ninguém, ele sofre sozinho com isso. Cara, isso é tão bizarro. É bizarro, mas essas cenas E é comum, né? acontecem em um monte de família, entendeu? O cara não fala, o cara também não fala para amigo, porque a não ser que ele tenha uma relação muito próxima com alguém, que ele possa contar, ele também acha que é uma vergonha, que os caras vão achar que ele deu errado, bababá. Então, é uma relação difícil. Grana sempre é um assunto muito difícil, né? Porque as pessoas, além de descomplicarem, elas colocam muita carga emocional à toa no negócio, né? Quer dizer, você não é melhor ou pior porque você pagou o cartão de crédito ou não. Isso não te faz um melhor pai, um melhor marido
Ou o fato de Né? você pagar o cartão de crédito de alguém não te torna o homem ideal, né? Tá muito distante E o disso. fato, e o fato de eventualmente você ter se endividado também não te torna um péssimo marido, não é? Uhum. Né? Só uma parte da coisa e tal. O Não, pessoal tá falando que exato. você tá falhando. Tá me ouvindo bem, Teco? Não. Eu tô te ouvindo bem. Tá. É, E, chama internet na Zona Oeste, isso eu acho. Peraí, deixa eu ver cara, uma coisa. isso é internet em qualquer lugar, Tati. No Brasil é assim. Não, e Mas é olha que eu tô usando engraçado esse 4G, porque se assunto. eu usar o Por, Wi-Fi, acabou. por exemplo, sabe uma coisa curiosa? De todo mundo que eu conversei aqui, ó, são várias quartas desde o começo do ano. Uma coisa gozada, ninguém nunca por exemplo, você tinha ideia de quanto a sua mãe ganhava em algum momento da vida, assim? Mais ou menos. Porque esse A também, esse é gente uma chegou loucura, a né? falar algumas vezes e tal, mas não era um assunto recorrente na minha casa e tal. Ela sabia quanto eu ganhava, Uhum. porque eu contava e tal, mas o contrário não. Então, você vê, os pais não falam, né? Os pais não falam. As crianças percebem se o cara troca de carro, se tem uma viagem aqui ou ali, se você vai jantar fora num lugar melhor ou pior, mas a gente não tem a menor ideia. A gente só descobre Mas a dinheiro criança lá na não frente. entende isso, Teco. Uma criança que nasce numa família, qualquer família, numa família rica, Uhum. numa família média, numa família pobre, ela entende que aquela é a vida. Ela não Uhum. entende que aquilo é riqueza ou que aquilo é. Ela não entende. Ela vai entender à medida que ela vai ficando adulta, eu acho. Que aí você vai ter, sei lá, na escola. É sempre por comparação, né? O amiguinho da Uhum. rua. Uhum. Eu cresci, como eu te disse, numa família de classe média, média, classe C, numa rua sem saída, que tinha muita gente de um nível socioeconômico abaixo de mim, uma outra, algumas famílias com um nível socioeconômico acima de mim, mas, sei lá, deixa eu dar um exemplo. Então, eu vivia com essa diversidade na escola. Era uma escola particular, Uhum. e teve um ano que eu fui jogar no Clube Paulistano. Uhum. Mulheres de casaco de pele tomando chá no bar da piscina em julho. E eu pegando busão para descer Augusta e treinar, entendeu? Uhum. Então, eu acho que essa noção, ela foi me dada bem cedo, assim, da diversidade socioeconômica mesmo, de como a população é sortida, sabe? De saber me Uhum. comportar me comportar e entender, né, os códigos de várias classes sociais, assim. Uhum. Isso é importante, eu acho que ajuda. Hoje em dia Você, é cada vez mais raro, né? As famílias estão cada vez mais embolhadas, rico só anda com rico, pobre só, né? Não tem lugares e ambientes que se promova essa diversidade socioeconômica. É importante para todo mundo, eu acho. sim, claro. A gente começou ali falando que o seu gol ali era ser independente. Você já em algum momento já estourou esse champanhe ou abriu esse vinho do tipo, cara, agora cheguei lá. Depois disso, você falou que começou a querer cuidar mais do seu dinheiro. Por que em especial? Ou porque você achava que estava errado como você lidava com ele e só? Não, acho que isso tem um pouco a ver com a passagem do tempo e esses cabelos brancos que a vida me deu. É. Acho que a gente vai envelhecendo e eu nunca fui muito de pensar, embora tenha feito uma previdência privada aos 18 anos, eu Uhum. nunca pensei muito a sério sobre a velhice, por exemplo. Uhum. Eu sempre vivi meio um dia de cada vez, fui fazendo escolhas, inclusive financeiras, à medida que as coisas iam aparecendo na minha vida. Eu nunca estabeleci metas longas, sabe? Tá. Para nada. Para nada, que tem a ver com dinheiro, nada, nem na Ah, tá. carreira, eu acho, sabe? Eu vou indo assim. Tem coisas que eu gostaria de fazer e vou atrás, claro, óbvio, não fico esperando cair do céu, mas sei lá, sabe coisa de jovem? Que quando você entra na faculdade você fala, um dia eu quero ser a Fátima Bernardes e apresentar o Jornal Nacional.
e vai trilhar um caminho para isso, assim. Uhum. Eu nunca tive isso, nem de grana. Mas aí eu acho que à medida que você vai amadurecendo e envelhecendo, né, que o tempo vai passando e tal, essa preocupação começa a aparecer. Pelo menos para mim foi assim. Não consigo pensar, se você me disser, tenho 43 anos, se você me disser, o que você pensa para sua aposentadoria? Eu sei lá, nem sei quando eu vou me aposentar nesse país, gente. Ok. Né? Não sei, não sei. Porém, estou cuidando de ter um dinheirinho para o que quer que eu precise ou queira fazer dentro das minhas possibilidades financeiras, eu consiga. Daqui a 17 anos, com 60, com, sei lá, não sei, mais tarde. E como tem sido a sua experiência como investidora? Eu comecei meio recentemente, né? Então não tenho ainda muita experiência para te contar. Mas as Mas, letrinhas confundem? não, é assim, ó. Eu comecei a fazer um trabalho com um consultor financeiro. É ele que me ajudou nessa parte toda de ver dos meus gastos mensais, no que eu gasto, no que eu não gasto, qual é o dinheiro, enfim, arrumar mesmo Uhum, as contas, ou pelo menos desenhar as finanças para mim, sabe? uhum, Eu não tinha muita noção, assim. Eu ia fazendo as coisas e cabe no orçamento, cabe, beleza, vamos nessa. Viagem de férias. Nunca planejei viagem de férias. Um mês antes eu falo, quero ir para onde? Para tal lugar. Cabe no meu orçamento? Cabe. Consigo pagar à vista? Não. Mas se eu dividir em, sei lá, 2 vezes, 3 vezes, uhum. enquanto, né? Eu vou meio indo assim. E eu entendi que planejar talvez seja melhor. Então, eu estabeleci um valor mensal para Uhum. investir em dois lugares diferentes, uma renda fixa e uma renda variável. O grande montante é na renda fixa, porque tenho esse meu perfilzinho conservador. Não, mas tá Mas ótimo, tá certo. é. E eu aprendi que você não pode deixar para o fim do mês. Tipo, sei lá, você recebe dia primeiro, você tem que separar Uhum. esse dinheiro e investir. Porque se você deixar para o fim do mês, não vai sobrar esse dinheiro. Não vai sobrar nunca, nunca. Mesmo que na sua planilhinha lá de gastos mensais, você possa usar esse dinheiro. Então, isso é um treco que para mim é difícil. Porque para Uhum. mim era tudo no fim do mês. Assim, o que sobrou desse mês? Tanto, poupança. Tanto, poupança. Não sobrou nada? Que pena. Viajei, então não sobrou nada. Essa, né? Tal. Uhum. Então, isso. Desde que você Eu começou a fazer aprendi. isso, você tem conseguido regularmente fazer. Tenho. Boa. Minha grana cai, eu pego o tanto de dinheiro que eu me comprometi a investir e já faço a transferencinha lá bonitinha para as minhas carteiras. Uhum. Eu ia falar um negócio. Eu tenho uma questão que eu não queria investir em empresas que não fossem éticas. Uhum. Mas dá para Eu fazer falei, isso. hã? Dá para fazer isso. Então, nunca soube que dava, soube Uhum. agora e muito contente porque invisto num fundo verde, num fundo de equidade. Muito Uhum. legal que tem um fundo de equidade, que são empresas que se comprometem a tratar de maneira igual mulheres e homens, inclusive de maneira Você sabe que é, tem um financeiramente só falando. para aproveitar o gancho, tem um ETF na B3 que são ações de empresas sustentáveis, só empresas que tenham pré-requisitos. E a XP abriu ano passado um fundo de ações que chama Lideranças Femininas, se não me engano, que dentro do fundo só tem ações cujas empresas são comandadas por mulheres. Bem legal também. Bem Você vê legal assim, também. produto não falta hoje. Se você quiser produto de qualquer coisa, você acha. E sabe, Teco, tem um negócio que foi o que me fez escolher esse consultor, que é a questão da remuneração para eles, né? Em geral, os consultores eles te indicam investimentos que sejam rentáveis para eles também, porque eles são pagos por esses fundos, né? Uhum, O meu consultor é pago por mim. ok. Então, de acordo com a minha rentabilidade das escolhas que eu faço. Então, eu acho isso legal também, porque ele me ajuda a investir com o foco que eu quero e não em fundos que tenham como critério única e exclusivamente o rendimento, porque aí ele vai ganhar mais, entendeu? Uhum. É isso, né? É esse o mecanismo. Isso que eu falei direito? Eu fico um Não, você pouco falou confusa. direito. Eu acho que você falou direito. Poderia rebater um pouquinho, mas não é importante.
É que para mim é importante. Não, não, não é importante eu rebater, eu tô dizendo. Ah, tá bom, tá bom. Então, eu fiquei contente com isso também, que eu estou Aham. conseguindo fazer as coisas de acordo com os meus princípios éticos, digamos assim. Cara, mas isso é super importante, né? Você tem que se sentir confortável com o tipo de investimento que você está fazendo e com um monte de coisas. Por exemplo, outro dia eu fiz uma live com o Dan e ele falou uma coisa que por acaso, eu e ele, a gente tinha exatamente essa mesma ideia. A gente, por exemplo, eu jamais compraria ações, por exemplo, da Forjas Taurus, né? Meu, A pelo amor empresa de de... Não, não. Mas assim, é um negócio, é uma empresa listada em bolsa que você, racionalmente falando, se você não tiver preconceito a nada, se você achar que por qualquer razão vão aumentar as vendas de armas XY, entendeu? Enfim, o racional é o mesmo para qualquer negócio. A questão é saber se você quer aquilo ou não. Para E, mim, Teco, é um princípio de vida, de Uhum, vida. Onde eu compro roupa, sabe assim? A questão para mim sempre é para quem você dá o seu dinheiro. Qual é uhum, a roda que você está ajudando a movimentar? Qual é a roda que você está ajudando a girar? Eu não uhum, vou dar dinheiro para uma rede de supermercado que tem cujo segurança mata um homem negro na porta. Eu não uhum, vou dar o meu dinheiro para uma loja de roupa que tem denúncia de trabalho escravo. Eu não vou dar uhum. o meu. Eu não vou. Então, às vezes, eu prefiro pagar mais e comprar dessas marcas low fashion, que é bem Claro. mais caro, mas eu sei quem faz, eu sei como é o processo, não está escravizando ninguém e tal. Eu prefiro. Não, e se todo E mundo você fala, preferisse, né, Tati, então você bom. colocaria a mão no bolso desses caras, eles mudariam a conduta, né? Mas Porque é isso que eu é, acho. Se todo é, mundo parar de comprar na fucking loja que usa trabalho escravo, eles vão. Porque usa trabalho escravo, talvez eles revejam o processo deles. claro. É utópico isso, eu sei, mas é onde eu ponho meu dinheiro. Eu deito em paz e falo, não vou ajudar a girar nenhuma roda escrota nesse país. O capitalismo já é escroto o suficiente. Mas é A gente tem utópico, que viver nesse sistema. é utópico, mas tem coisas que eu acho que vai ser realidade antes do que você imagina, assim. Tem muita coisa Tomara. acontecendo, principalmente nessa parte ambiental, né? Você tem muito investidor estrangeiro, muita gente aqui no Brasil grande que está tomando como pré-requisito a empresa ter política ambiental responsável. Assim. Então, obviamente, quando sou eu e quando é você, a empresa ignora. Mas quando é um cara que fala, olha, eu vou tirar ou colocar 1 bilhão aí, o cara se É isso, mexe. é Entendeu? isso. Não à Então, toa a gente tem fundo verde, fundo uhum, de equidade, né? Porque as empresas com algum atraso estão se movimentando. E tomara que esse seja um movimento que se consolide esse movimento, uhum. porque precisa ter limite, sabe? Não dá. As minhas amigas me enchem o saco que eu não entro numa determinada loja de roupa aí que é muito famosa. Eu falo, não entro, tem denúncia de trabalho escravo. Depois você vai atualizando e tal, né? Se o que fizeram Uhum. com aquilo, se o Ministério do Trabalho fez novas visitas, o que achou, se corrigiu, a advertência que foi dada para fabricante e tal. Não vou, meu, não vou, não vou. E é difícil, porque aí as suas opções elas vão diminuindo muito, sabe? Muito. Ah, eu não sei. Eu acho que o consumidor e o investidor, eles não têm ideia do poder, porque assim, só existe a outra ponta se a gente existir, né, Tati? Se É ninguém, isso. o cara abre uma loja de qualquer coisa, se ninguém entrar, essa loja não existe, né? Se ninguém for comprar, então assim, a loja existe porque a gente existe, o produto é feito porque a gente compra. O nosso poder é subestimado por nós mesmos. É porque a gente sempre acha que eu não faço diferença. Se eu deixar de comer no restaurante, alguém vai comer. Sim, mas se todo mundo parar de comer no restaurante, o restaurante ou fecha, ou muda, ou se adequa. Isso serve para qualquer escala, para escala de qualquer coisa, porque nem todo mundo tem. Nem todo mundo concorda com esse tipo de coisa, por mais básico que pareça, mas quando dói no bolso, né, quando você pega no bolso, o cara se mexe. Isso serve para deputado federal do Piauí, isso serve para multinacional, serve para qualquer coisa. Então, às vezes a gente vê as pessoas reclamando e o cara se retrai, o cara muda. Aí lançar um negócio não muda porque as pessoas reclamaram.
claro, se as pessoas não comprarem, não tem porque o cara lançar tal coisa, né? Então, se tem um poder que é subestimado, eu acho. Acho que sim. Mas eu acho que isso também não é do nada, sabe, Teco? As pessoas, eu acho que elas. Eu falo um pouco por mim também, elas estão um pouco cansadas de não serem ouvidas, sabe? Sobretudo agora, essa situação política bizarra que a gente está vivendo e tal. Eu tenho um pouco essa impressão de que o brasileiro, ele não se sente ouvido. E aí, né, meu, pra que você vai pensar nisso? Do que vale? Sabe assim? Uhum. Enfim, luto todos os dias para o contrário disso, mas eu tenho um pouco essa impressão. E só queria fechar a história de você como investidora. Você se imagina fazendo isso, juntando essa grana nesses 2 fundos que você colocou, vai fazer esse porquinho crescer e vamos embora, é isso? Eu tenho 2 objetivos, um dos quais eu vou revelar aqui, o outro não. Tá? Um é de mais curto prazo. O que é curto prazo e médio prazo, hein? Tem um limite? A partir de tanto tempo é Não, médio prazo. não, isso se você perguntar para 10 pessoas, você vai ter 11 opiniões diferentes. Mas, via de Então tá. regra, de 0 a 18 meses seria curto prazo, né? De Tá. 0 a 18 meses, curto prazo. De 18 a 4, 5 anos seria um médio prazo. A partir de 4, 5 anos, no Brasil já é longo prazo. Tá. Então eu tenho uma meta financeira de curto barra médio prazo para daqui a uns 2 anos e uma outra meta que é a minha velhice mesmo, assim. Eu vou não quero nem mexer, eu nem olho, assim. Não Uhum. quero nem saber, tá lá. Deixa lá e tal. Todo mês eu pingo um dinheirinho lá e vamos assim, contando com os rendimentos. Legal, E vai ser uma boa história para você contar daqui a 5, 10 anos, hein? me chama que eu conto. É. Vou estar milionária. A gente faz uma chamada de uma praia no Caribe, vou estar no É. México, em Cancún. Não, odeio Cancún. Ops, não era isso que eu ia falar. Vou estar lá em Tulum e aí Ô, eu te Tati, conto só a uma minha vida. pergunta para a gente terminar. Primeiro, o seu supermercado te deu cano por enquanto, né? Meu, que horas são? São 9. Não É, entendo nada. deixa eu fazer uma pergunta. Essa é uma pergunta pessoal, nada a ver com a live. A live sobre a grana acabou. Agora é curiosidade minha mesmo. Agora vai. A cerveja não chega, gente. Você, da lista de coisas que eu já pensei ouvindo você no carro várias vezes, porque assim, as pessoas elas estão cada vez mais chatas, né? Elas estão cada vez mais Uhum. chatas e cada vez com pior compreensão de texto, né? Então, às vezes você escreve uma coisa, o cara entende outra e fica puto, e eu falo, velho, como é que o cara chegou nisso, né? Eu confesso que eu não tenho muita encheção de saco. Eu tenho muito pouca encheção de saco para o padrão rede social. Ainda mais no Twitter, que é o que eu mais uso, que é onde mais o bicho pega ali. E eu também tenho uma coisa engraçada. Eu nunca me irritei com isso. A discussão no Twitter é uma coisa que eu levo sempre pro lado engraçado. Eu mais me divirto do que me irrito no Twitter com isso, né? Mas você percebe que as pessoas são muito chatas. Que você não, qualquer coisa que você fale, o cara infere uma quantidade de coisas que eu falo, cara, eu só disse. Tipo assim, outro dia eu postei aqui no Instagram uma foto de um trabalho, tomei um sermão de uma mulher, cara. E eu falei assim, cara, me desculpa, mas assim, foi só uma foto de um trabalho legal que eu fiz hoje numa empresa legal, assim. Eu não quis dizer mais nada do que isso, assim. Não Eu quis só tô dizer. contente. Para de ser um puta mala. Não, assim, eu não quis dizer que o mundo tá melhor, tá salvo, tá pior. Eu não quis dizer, só postei a foto. Eu até me arrependi de ter postado a foto depois, porque no Instagram eu me irrito, no Twitter não. Eu me Mas, irrito. e aí eu ia falar assim, você deve tomar pancada pra diabo nos lugares, né? E o que eu acho mais doido é que você não tira o pé, né? Você toma pancada hoje, mas amanhã você vem de novo. E assim, o cara deve desistir da pancada porque cansa ele, né? Querido, eu acabei de contar minha vida aqui pra você. Você acha que eu vou tirar o pé porque algum Matusquela falou alguma bobagem de algo que eu falei no rádio? Teco, Não, mas assim, é ó. porque, não, mas é porque é chato, né, Tati? Não é porque. É porque, É puta, você chatice. está cansado, trabalha fazendo jantar, criança correndo, aí o cara fala, você, bababá, puta, fala, caramba, velho, vai ajudar a mulher a fazer comida lá, não enche o saco, Vai entendeu? lavar uma louça, vai ler um Lavar livrinho, vai louça, ver Big Brother. Sei
lá, vai fazer uma coisa O Big que Brother é um bom exemplo. Todo dia alguém enche seu saco porque você tá vendo Big Brother. Qual o problema? Por que as pessoas se irritam com você tá vendo Big Brother? Porque onde já se viu uma mulher tão inteligente ver Big Brother, Teco? Você tá lá todo dia no rádio, falando coisas inteligentes, não acredito que você vê Big Brother. Eu não me conformo, porque é a 21ª edição do Big Brother. Uhum. Eu não acredito que as pessoas ainda acham isso, sabe assim? E ou que elas ainda acham isso, dois, que elas se surpreendem que eu assisto, porque afinal de contas já é a 21ª edição, eu tive idas e vindas aí com Big Brother, mas enfim. Pandemia, né, gente? Não estamos fazendo porra nenhuma, estamos em casa, eu vejo Big Brother. Não, na verdade, a minha questão é que, assim, que diferença faz, por exemplo, que diferença faz o que você vê ou não na minha vida? O Teco, Tipo, sabe o que eu acho? Tem uma coisa que é assim, ó. Eu tenho. Tem uma outra coisa que a gente fala nesse episódio do Namorada sobre dinheiro, que é sobre a síndrome da impostora. aham, Aliás, eu tenho uma amiga maravilhosa que produz conteúdo na internet e tal. Ela é de uma agência chamada Contente, é a Dania Reis, e ela fala muito, com muita propriedade sobre. Ela estudou a síndrome da impostora e tal, e é um fenômeno que atinge muito mais as mulheres do que os homens. E eu já tive isso, assim. Eu virei apresentadora meio, né? Eu fui para Band News para ser apresentadora, embora eu fizesse isso eventualmente na CBN. Eu era jovem, né? uhum, Eu tinha 28 anos, assim, era adulta, era uma mulher adulta, tal. Mas eu era jovem, eu não tinha muita experiência, eu achava que uma boa apresentadora precisava ter muita experiência de reportagem, por exemplo. Eu uhum. vivia achando que eu era uma fraude. Assim, eu falava, um dia alguém vai descobrir que eu sou uma fraude. Que essa coisa de prêmio, troféu Mulher Imprensa, prêmio Comunique, tudo mentira. Que, na verdade, eu sou uma burra, eu sou sem graça, eu sou, sabe, sei lá. Você achava isso de você? Vez ou outra, isso me Aham. pegava. Mas eu acho que a maturidade também, e muita análise, façam terapia. Eu já falei hoje para que vocês façam terapia, façam terapia. A Sabe que terapia ajuda muito. esse é um dos grandes pontos que a gente discorda veementemente, né? Ai, Teco, não quero Uma entrar das nessa. minhas frases do meu ano é: a Lumena e o Gilberto provaram que o Brasil precisa de mais economista e menos psicólogo. Olha, eu acho que não. Eles são prato cheio para o psicólogo, os dois. Mas ela é psicóloga. Eita, caiu. Quem caiu? Eu ou a Tati? É. Não. A gente pensa, da visão que a gente tem do mundo, da maneira como a gente fala as coisas, e é verdadeiro nesse sentido, eu não tenho por que tirar o pé. Eu sou Uhum, essa pessoa, é nisso que eu acredito, é nessa maneira de fazer jornalismo que eu acredito, é nesse jeito de ver o mundo que eu acredito. Eu não acho que é o único, não uhum. acho mesmo que é o único jeito ou que é o jeito certo, não acho, mas por que eu vou tirar o pé? Vou voltar atrás, vou dizer o que eu disse. Eu não, 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 eu tenho. não, você está completamente correta. Às vezes eu falo, eu penso disso só porque, assim, tem gente que vê o mundo para encher o saco. E tem gente É, que às vezes adota alguém e fica enchendo o saco dessa pessoa o dia inteiro, né? Assim, sim, tem um cara lá no Fim do Expediente, por exemplo, que ele manda há mais ou menos 14 anos, tá, né? toda sexta-feira, 6h01 ou 6h31, fala assim: eu odeio esse programa. Há 14 anos ele manda isso, entendeu? Que mal, hein? É, eu Existe olho na e falo, velho, internet assim, muita gente que ama odiar, né? uhum. Eu Até achei engraçado, falei, cara, por que esse cara está no segundo, trabalho de fazer isso todo dia, sabe, assim, toda vez, assim? é uma vida infeliz, né? Pensa. Que vida esse cara Eu leva? acho. Uma vida infeliz, né? Segura aí que eu quero só ver se minha entrega tá ok. Desculpa, gente, eu vou contar já já, que eu Não, marquei a entrega do relaxa. supermercado na mesma hora da live. A pessoa que está organizando as finanças, Não, mas então o tchau. Vamos, são caminho da 9 e vida não está 10. muito certo, não. Já venho, peraí. Vocês estão aí ou eu que não estou aqui? Eu nunca sei quem caiu, mas acho que a Tati caiu agora de novo, né? Vocês estão aí ainda? Eu estou aqui? É, obrigado. Aí tá.